Dessa vez a gente foge, como na última vez a gente falou de Bittrex, hoje a gente também vai fugir um pouco da ideia de trabalhar com ferramentas diretamente do Office 365. A gente vai falar um pouco mais de uma ferramenta que hoje eu diria que o mercado está sedento por trazer ela, sedento por ter uma utilização. Na realidade, eu tenho sentido muito que as pessoas falam demais de inteligência artificial, falam que é o futuro, que vai mudar o cenário, e está mudando muita coisa, que muita gente faz propaganda que conseguiu automatizar diversos processos da empresa, que não precisa mais de humanos por trás das operações, e algumas sim conseguem alguns pontos, mas não é tudo. Tem muito mais publicidade do que realmente resultado, pelo que eu vejo nas empresas de e grande porte, as que eu acompanho pelo menos. A inteligência artificial ela tem muita capacidade, mas ainda assim tem as suas limitações, mas tem muita coisa boa que dá para fazer. O que acontece? O ChatGPT ele tem várias possibilidades dele trabalhar com conversão de texto para imagem. Com base no quê? A gente precisa entender o que são linguagens de programação que têm capacidade de gerar documentação estruturada para imagem. Uma delas é o Markdown, que é uma estrutura, por exemplo, o GitHub usa ele, muita gente de programação usa. Quando eu falo de Markdown, o que necessariamente ele é? Ele é uma linguagem estruturada que me dá a possibilidade de transformar ela em uma imagem. Ou seja, ele consegue, a partir dessa imagem, acho que eu não vou achar nada aqui extremamente estruturado para dar essa visão, mas o Markdown, o que ele faz? Ele consegue pegar e mapear a área de uma tela e conseguir fazer com que essa tela seja pontuada com endereços. Então eu pego uma área de uma tela, falo, olha, essa é a quantidade de pixel que tem nela, e eu vou falando o que eu quero em cada área e vou colocando tópicos. Então ele vai interpretando que cada estrutura daquela é um tópico. Então o Markdown é uma dessas. Então, por exemplo, se eu vier aqui e falar o seguinte, vamos lá, chat, preciso que você me ajude, vamos colocar, preciso que você me ajude a mapear um processo e documente em Markdown. Ele está me pedindo aqui algumas informações, ou seja, ele me pede o nome do processo, o objetivo, as etapas do processo. Então isso aqui, os riscos, as ferramentas que eu quero utilizar. Então isso aqui é uma forma de conseguir estruturar isso. Então eu posso virar para ele e falar, olha, primeiro caminho que eu posso trabalhar nisso aqui. Eu posso literalmente descrever o processo, como por exemplo, eu vou até usar o meu celular para fazer essa descrição, porque fica mais rápido fazer ela em texto, em áudio. Eu não sei se vocês usam isso, eu uso muito esse atalho aqui, que está aqui embaixo, do ChatGPT no celular. Eu uso esse atalho porque quando eu clico nesse atalho, ele me dá essa opção aqui. O que essa opção faz? Ela permite que eu converse com o ChatGPT. Eu clico nesse botão e converso. Então, por exemplo, vou mapear um processo bem simples aqui. Vou falar com ele. Boa noite. Eu preciso que você me ajude a mapear esse processo em Markdown para eu poder usar ele depois dentro de alguma outra ferramenta. Então, vamos falar de um processo bem simples. Vamos falar de um processo de RNC, Registro de Não Conformidade. Uma não conformidade é registrada. Quando ela é registrada, ela vai direto para o time de SGI. O time de SGI avalia se aquela não conformidade é realmente do departamento de SGI ou deveria ser direcionada a um gestor. Se for do SGI, ele cria um plano de ação, acompanha o plano de ação, depois ele verifica se aquela ação que foi tomada garante que não vai acontecer novamente, e ele, depois disso, documenta e registra para ter a rastreabilidade. Se não for do departamento de SGI, ele vai criar uma demanda num plano de ação do gestor da área. O gestor da área vai executar vai propor uma solução. O SGI vai aprovar essa solução. Caso o SGI não aprove, ele tem que refazer essa solução e propor novamente. O SGI, aprovando essa solução, ele vai executar a solução. Quando ele executar essa solução, ele manda para revisão lá no quadro de revisão do SGI. Porque o SGI vai revisar, verificar se a solução garante que não acontece novamente, e depois disso o SGI vai finalizar e registrar a solução para ter rastreabilidade. Então, você tem que ter atenção no fato de que o fluxo se divide na hora que o SGI avalia se é uma demanda do próprio SGI ou de outro departamento, mas depois esse fluxo se une novamente no final, na hora da revisão. Então agora eu preciso que você documente isso numa estrutura em Markdown para que eu possa apresentar isso depois a um software que vai transformar isso numa linguagem visual para mim. E aproveitando,
já me mostra alguns gargalos e alguns riscos que eu posso ter nessa operação e me sugira uma ferramenta de análise de riscos para que eu possa utilizar ele dentro desse processo. E aqui, o que acontece? Nesse formato agora, o ChatGPT, ele só converte esse meu texto em uma língua. O único problema é que ele vai repetir isso aqui tudo de novo. Esperar ele terminar aqui, enquanto isso eu vou explicando para vocês. O que acontece? Nessa hora, o que o ChatGPT está fazendo? Ele está pegando o seu texto, traduzindo ele em um texto. Ele pega seu áudio, traduz em um texto. Quando ele traduzir esse áudio num texto, ele manda ele para o chat pega aquilo, processa, faz toda a parte de redes neurais, avalia o melhor cenário, encontra um caminho, traz a sua resposta e depois ele traduz essa resposta em linguagem e traz aqui de novo. O que eu uso muito? Gente, o ChatGPT é uma ótima ferramenta para te ajudar a pensar e não só escrever. Então o que você faz? Você joga para ele a sua linha de raciocínio para que ele organize seu pensamento e depois você pede ele para melhorar. Beleza, eu tenho essa estrutura aqui. Ele agora gerou um código. Esse código aqui, ele pode ser utilizado em várias ferramentas. Então a gente vai precisar entender quais ferramentas eu posso usar o Markdown para que eu possa importar nela. Uma das ferramentas que eu gosto de usar é o Mermaid. O que acontece? Se eu simplesmente pegar o Mermaid, ele me apresenta a possibilidade de trazer uma linguagem aqui em Markdown e ele mapear isso para mim. Então, vamos lá pegar aquele texto, aquela linguagem, e vou copiar. Copiei esse código, eu vou colar ele aqui. O que vai acontecer? Um erro. Por quê? Ele não reconheceu esse linguagem, ele reconheceu a linguagem Markdown, porém não necessariamente para o Mermaid. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou pedir o ChatGPT para reescrever esse código. Vou copiar o código aqui, que a gente acabou de copiar. Deixa eu ver se esse é o último. É o penúltimo, né? Preciso que você reescreva, porém orientado ao Mermaid. Deixa ele descrever todo o processo. Então vocês vão ver que o Mermaid aqui, ele é muito mais simplificado do que o Markdown. Então quando você conseguir entender melhor essa linguagem de programação, você vai usar isso aqui muito melhor. Então é literalmente uma linguagem de programação. Você vai ver que aqui ele colocou muitas outras observações. Dá para trazer isso no Mermaid? Dá. Você precisa apenas depois aprender a utilizar. Aqui vai dar erro de novo, mas é por causa disso aqui, ó. Pronto. Agora ele mapeou o meu processo. O que ele fez aqui? Vamos avaliar. Olha lá. Tem um registro de não conformidade. O registro de não conformidade é avaliado pelo SGI. A responsabilidade é do SGI. O que ele faz? Cria um plano de ação para o SGI. Criou o plano de ação do SGI, ele faz a execução do plano de ação pelo SGI, revisa e registra a documentação final. Depois, o que ele faz? Ele avalia se o processo não é do SGI, ele cria a documentação e gera uma demanda para o gestor, propõe uma solução, pega uma solução proposta pelo gestor, o SGI avalia. Se o SGI aceitar e for aprovado, olha você vê, ele já segue. Se não for aprovado, ele pede uma revisão. Pediu uma revisão do SGI, ele registra a documentação final. Automaticamente, ele conseguiu fazer exatamente o que a gente pediu naquele fluxo, unificando os dois fluxos. É o melhor dos fluxos? Não. Mas ele te dá uma grande possibilidade de você mapear um fluxo muito rápido. Então, se você está dentro de uma área, quanto tempo a gente gastou aqui para mapear? Talvez 10 minutos? A gente conseguiu estruturar e poderia ser muito mais estruturado. Eu poderia colocar observações aqui. Só que para isso, o que eu preciso conhecer? A ferramenta, eu preciso conhecer o Mermaid, eu preciso conhecer melhor o ChatGPT. Mas essa é a única forma de fazer uma automação? Não. Existem outras linguagens que a gente pode trabalhar. Cada linguagem com a sua complexidade. A gente poderia trazer isso, por exemplo, num formato de JSON? Sim. Talvez num formato de, não sei se todo mundo conhece, que é o formato do SVG, que é o que basicamente? O formato do SVG é o formato que você pode importar lá dentro do Dry.io, que é uma grande ferramenta também de processos. Quando o Dry.io exporta, ele exporta separadamente cada detalhe do fluxo. Então você pode mover, pode editar. Quando você faz pelo ChatGPT, não necessariamente ele vai te dar essa visão.